Fala pessoal, essa é a aula 4, dando continuidade aqui na próxima matéria, transmissão de calor. Bom, a gente já aprendeu anteriormente que o calor é uma energia, né, que ela geralmente sai de um corpo mais quente para o mais frio. Isso no calor sensível. E também que no calor latente, ela pode fazer um material, por exemplo, sair do estado sólido para o líquido, ou seja, mudar de estado físico, né? As figuras aqui mostram, por exemplo, que você tem uma pessoa, por exemplo, que se machucou. Ela pode usar uma compressa fria ou até uma compressa quente, né? O que compressa fria faz? Ela, basicamente, por ser gelada, né? Ela tem uma temperatura menor do que a do corpo da pessoa, então ela vai roubar o calor da pessoa, certo? E aqui a gente tem, no caso, o calor latente, né? De vaporização. Na outra figura, a gente tem a água evaporando numa panela. E quando ela evapora, ela vira gás. E isso geralmente é a 100 graus Celsius aqui a nível do mar. Já falando sobre esses detalhes. Temos 3 processos de transmissão de calor. Tá? O primeiro processo é a condução. Né? A condução ela é transmitida molécula a molécula. Você tem uma noção total de como é isso. Porque se você imaginar que você tem uma panela, um pedaço de metal, qualquer coisa, e você colocar no fogo, onde para você vai ser que a temperatura vai ficar maior? É mais longe ou mais perto do fogo? Provavelmente você sabe que vai ser mais perto do fogo, né? E conforme você vá afastando, aumentando a distância do fogo até a ponta da barra de ferro, de qualquer coisa, você vai ter a temperatura mais fria. Porém, o que vai acontecer é que as moléculas que estão ficando mais agitadas ali próxima do fogo, elas basicamente vão, como você pode ver na figura, aqui em vermelho, ficarem muito agitadas e passar parte dessa energia para as moléculas ao lado, depois, muito agitadas, passar a energia para a molécula ao lado e assim vai seguindo essa condutividade, né? Essa transferência do calor. Então o calor ele é gerado pela chama, que pega aqui a parte mais extrema esquerda aqui da barra e perceba que ela vai ficando mais fria para cá. Porém, é natural que o calor seja transmitido aqui da esquerda para a direita até que aqui no cantinho, lá na extrema direita da barra, você vai ter ela quente também. Então, é claro, não tente isso em casa. Mas se você pegar uma colher e colocar a parte que você come no fogo, bom, vai demorar um pouquinho, mas mais cedo ou mais tarde, mesmo segurando na ponta do cabo, sua mão vai queimar. Por quê? Porque as moléculas ali dentro agitadas, elas vão transmitir o calor para outra ponta. Isso é a condução, né, do calor. Existem materiais que são ótimos condutores, né, que rapidamente você vai ter a transmissão do calor. Por exemplo, qualquer tipo de metal. Outros são péssimos, né? Eu coloquei até no slide aqui como, por exemplo, a madeira, que tem muito mais dificuldade de fazer isso, demora mais um pouco, tá? Bom, alguns fatores importantes para você saber mais ou menos ali o que interfere nessa condutibilidade térmica, né? A grossura do material é um fator importante, né? A gente sabe que se uma panela for muito grossa, vai atrapalhar você a esquentar rápido alguma coisa, né? Porque até você esquentar a panela, até você fazer o calor passar para ela como um todo, para ela poder aquecer o que está dentro, demora um pouco mais, né? Então, essa grossura é um fator importante. O tempo de contato também é importante, né? Enfim, muito rápido, ficar mais tempo em contato vai fazer diferença. E a equação uma das equações que você pode usar para encontrar uma coisa chamada fluxo de calor, né? Essa letra aqui parece um O cortado, é uma letra grega chamada φ, como está aqui no slide, né? É o φ. φ, que é o fluxo, né? Ele nada mais é do que o calor que passa em algum lugar e varia uma temperatura, né? Então é uma relação entre calor e a temperatura. Isso vai me dar o fluxo. Se está passando mais ou menos calor, tá? Bom, aqui quando você vai analisar mais de perto o que acontece na transmissão do calor, no caso da condução, né, você repara também que além da espessura do material, né, você também tem a área.
A área é um fator importante, né? Porque se você observar, olha a figura aqui. Você tem uma área, né? E o calor vai passar. Esse calor, ele tem que passar por uma área toda. Porque se ela for muito grande, o que vai acontecer? Você vai ter um fluxo maior, porque você vai ter uma área maior de contato, né? Então, se você olhar para o comprimento, né, do material aqui, bom, se uma coisa tem que sair daqui da esquerda e ser transmitido até aqui, quanto mais longo for, pior vai ser. Vai dificultar muito o seu fluxo, porque você vai ter uma coisa mais longa para o calor ser enviado de molécula a molécula até a outra ponta. Então, o comprimento L, ele é um fator que atrapalha um pouco o processo, certo? Se você olhar agora uma coisa chamada lei de Fourier, né? A lei de Fourier, ela mostra exatamente o fluxo de calor, o tal do Φ, né? Só que ele mostra uma perspectiva um pouco mais ampla do que aquela anterior, tá? Se você for observar aqui, você vê que ele tem basicamente o que eu falei anteriormente. Você vai ter a área, né? Quanto maior a área, maior é o fluxo. Pensa nisso, por exemplo, em você ter uma porta e um portão. Numa porta vão passar uma, duas pessoas. Num portão, você vai ter sei lá, 10, 15, 20 pessoas passando ao mesmo tempo. Então a área favorece o fluxo. Não só fluxo de calor, mas qualquer fluxo, qualquer coisa que passe numa área é um fluxo. Tá? Até pessoas passando por uma porta ou portão. Ok? Então, para o fluxo, a área é uma coisa muito importante. Quanto maior a área, maior o fluxo. A variação de temperatura é importante, né? Porque quanto maior for essa diferença, maior é o fluxo. Né? Se você tiver uma coisa que varia de 10 a 12 graus, está variando só 2. O fluxo de calor não vai ser uma coisa tão grande assim. Mas se você tiver uma coisa variando de 2 para 102 graus, bom, aí você vai ter uma variação de 100 graus Celsius, é uma variação muito maior. Tá? O L é o que eu falei anteriormente também. É o comprimento do objeto, de uma barra, de qualquer coisa. Esse comprimento, quanto maior for, pior é para o fluxo, é inversamente proporcional. Porque o fluxo ele vai depender também desse comprimento, que se for muito grande, como eu falei anteriormente, vai dificultar mais, vai demorar mais até o calor ser passado de uma ponta a outra. Só que aqui você vai ver que na lei de Fourier também tem um K. Né? Esse K é o que se chama de condutividade térmica. E ele é um valor que depende do material. Então, mesmo que você tenha um objeto com a mesma área, com a mesma variação de temperatura e com o mesmo comprimento, se o material for o cobre e o outro for o alumínio, ou o outro for o plástico, são materiais completamente diferentes. Cada material vai ter uma facilidade maior ou menor de ter o fluxo, ser bom ou ruim. Isso vai determinar se o material é um bom condutor ou um mau condutor. Tá? Repara aqui no exemplo que eu estou dando que se você olhar, por exemplo, a condutividade do alumínio, né, ela é muito alta, ela é um metal, né? Aqui está aproximadamente 237 watts, W de watts. Watts tem a ver com potência, em homenagem a James Watts, o homem que estudou as máquinas térmicas, né? Metro e Kelvin, a temperatura Kelvin, no caso. Pode ser Kelvin, pode ser graus Celsius, isso não importa muito. Compara com o isopor agora, a condutividade térmica. No isopor, que serve para poder conservar a temperatura da bebida, por exemplo, a condutividade é péssima. Compara 237 com 0,03. No alumínio, se você tem uma coisa que está quente, rapidamente ele transfere para o outro lado do alumínio. Se você olhar o isopor, ele é horrível. Ele tem um valor tão baixo que se você colocar alguma coisa, por exemplo, uma latinha geladinha de um lado e botar a mão do outro, vai demorar uma eternidade, se é que você ainda vai sentir alguma coisa relevante em relação à temperatura sendo roubada de você, por exemplo, ou chegando até você se estiver mais quente. Tá? Então a condutividade térmica K ela depende de cada material. E a tabela aqui mostra que a prata tem uma condutividade melhor do que o cobre, que é melhor do que o alumínio, que é melhor do que o tungstênio, melhor do que o ferro. Aí você olha coisas como vidro, água, tijolo, que são muito ruins. A espuma é péssima, o ar também não é bom, outra espuma aqui é pior ainda. Então tudo depende muito do material. Tá? Movimento de convecção, que tem um errinho, né? Densidade. O
O movimento de convecção, ele é um movimento um pouquinho mais complexo, tá? Ele é um movimento que vai ter a ver com líquidos e gases. Repara que ali na condução, bom, você tem a condutibilidade térmica do ar, que é um gás, você tem do ferro, do metal, que é um sólido, ou da água, que é um líquido, é uma coisa mais geral. Mas quando você fala da convecção, é um movimento um pouquinho diferente. É um movimento que tem a ver especificamente com líquidos e gases. Sólidos não fazem esse movimento, tá? Você vai entender por quê. Vamos lembrar primeiro de uma coisa importante, que é a densidade, né? A densidade, ela é uma relação simples, de massa com volume, tá? Densidade é igual a massa sobre volume, só isso. Se você pegar, por exemplo, ali, uma bola redondinha, direitinha, de isopor, e uma bola igualzinha mesmo, de ferro, bom, por mais que elas sejam parecidas visualmente, por mais que você enxergue como iguais, elas não são iguais, porque o material é diferente. Então, mesmo tendo o mesmo volume, a massa é diferente. Basta você pegar uma bola na mão de isopor e a bola de ferro. Quem vai pesar mais? Vai ser a bola de ferro. Por quê? Porque ela tem mais massa naquele volume, naquele espaço. Isso é densidade. Então eu posso dizer que o ferro é mais denso do que o isopor. A gente costuma falar, entre aspas, como está aqui, pesa mais do que o isopor. Não é que ele pese mais em si, né? Depende. Vamos lembrar daquela situação. O que pesa mais? 1 quilo de isopor ou 10 gramas de ferro? Peso? Se referindo à massa, a peso da gravidade, claro que vai ser o isopor, porque eu estou falando de 1 quilo de isopor, tá? Então, a densidade, ela não é o peso, tá? Quando você fala o isopor pesa menos do que o chumbo, o ferro, o que for, você está se especificando em relação à densidade, em relação à sua sensação de que pesa mais, tá? Então, muito cuidado para você não misturar as coisas. Se você observar um exemplo muito claro, esse você conhece muito manjado, né? Se você pegar um copo de água agora e você colocar água e você pegar um pouco de óleo e colocar, mesmo que você misture, você vai perceber uma coisa que você já conhece, que eles não vão se misturar. Eles vão parecer misturados, mas de repente vai começar a subir o óleo e vai começar a descer a água. Por que isso acontece? Por um motivo simples. Densidade, né? Quem é mais denso, água ou óleo? Né? Se você observar, a água está embaixo. Isso quer dizer que se você, entre aspas, imaginar que a água pesa mais, né, isso quer dizer que a água vai para baixo. Né? Mas não tem a ver com o peso em si, como eu falei, tem a ver com a densidade. A água concentra mais massa em um dado volume. Então o que vai acontecer é que a água vai descer e o óleo vai flutuar em cima da água. Vai ficar boiando em cima da água. O óleo vai subir, né? Então vai ficar em cima. Então quem é menos denso fica em cima. Quem é mais denso desce. Essa é a lógica, não tem nada demais. Agora vamos para uma curiosidade, né? Tem uma palavra engraçada chamada emulsificante. Ele é muito usado na culinária. Geralmente todo sorvete praticamente que a gente compra é feito com emulsificante. Ele tem uma função muito interessante. Se você sabe que óleo e água não se misturam, por exemplo, como é que você mistura eles dois, então? Só agitando é muito difícil, demandaria muita energia, né, para você conseguir fazer o óleo e a água se misturarem de fato. É possível, mas você vai ter que usar um liquidificador monstruoso, por exemplo, para poder fazer isso, não é fácil. O emulsificante é uma substância curiosa que ela consegue misturar água e óleo, por exemplo, líquidos em geral, né, não só água, com algum tipo de óleo, né? E isso é importante para você dar uma textura, uma cremosidade, algumas coisas na culinária. Olha como é que os sorvetes, geralmente, mesmo de péssima qualidade, eles são cremosos e tudo mais. Isso é porque eles conseguem fazer essa mistura do óleo, da gordura, com uma coisa líquida, né? Com leite ali e tal. É algo bem interessante. Você pode experimentar isso em casa, não tem nada de impossível. Quer saber um emulsificante que você tem com certeza na sua casa? Detergente. O detergente, ele é um material, né, que ele, ao colocar no mesmo copo que eu te falei, com água e óleo, se você colocar um pouquinho de detergente, você vai perceber que ele vai entrando no meio de todo mundo ali, sem dó. Se você começar a misturar, por exemplo, com uma colher, ou a água com óleo e o detergente,
você vai perceber que vai começar a ficar misturado o negócio, né? E a água e o óleo não vão voltar a se separar com o óleo flutuando e a água descendo, né? Curioso, mas é só você testar. Ou seja, um óleo o detergente é um tipo de emulsificante, um deles, né? Você não usa na culinária, obviamente, né? Agora, o momento Covid-19, bem oportuno aqui, né? Por que é importante lavar a mão com água e sabão, né? Por que não dá para usar só água? Só a água vai matar os germes? Só a água vai matar o vírus? Não, né? E aí que vai entrar o emulsificante. O sabão, ele tem uma propriedade, né? Que é essa propriedade que consegue fazer a ligação da água com o óleo, né? E você viu que quando ele entra no meio da água e do óleo, o troço se mistura. Ele consegue quebrar algumas coisas em relação às moléculas. Isso é interessante porque o vírus, né, no caso, por exemplo, o coronavírus, ele é formado por gordura. Em volta dele tem uma membrana de gordura, né? Então pensa, se eu consigo lavar minhas mãos com água e sabão, mesmo colocando a mão naquela coxinha, sujei tudo com gordura. Você passa uma água com sabão, aquilo sai. Você fica com a pele bonitinha, legal, lisinha. Quando você está com o vírus na sua mão, por exemplo, sem querer encostou no lugar que está com ele, você está contaminado. Você não pode botar a mão no nariz, na boca nem no olho. Porém, se você pegar e lavar na água com sabão, bem lavadinho e tudo mais, você vai conseguir chegar nessa membrana de gordura do vírus e através dessa ligação, por causa do detergente que é o emulsificante, você consegue abrir essa membrana, né? Vai fazer essas ligações aí com a água e tudo mais, e ela vai ficar... e o vírus vai ficar exposto, né? E ele, por ficar exposto ali dentro, ele basicamente não tem como ele ser transmitido para ninguém, você incapacita ele. Então, se você rompe essa membrana, ele não está mais seguro lá dentro para te transmitir o vírus. Ele basicamente vai ficar incapacitado, inativo. Então, por isso que é muito importante você sempre lavar a mão. Então, curioso, né? Tem a ver até com emulsificante, culinária, detergente, são coisas interligadas. Vamos para a convecção novamente, né? Porque isso foi importante para falar da convecção. Vamos lá. A gente esquenta água na panela. A gente sabe que a panela, por exemplo, é de alumínio. Se a panela é de alumínio, é um metal, que é um excelente condutor, né? Só que o alumínio, o que ele vai fazer? Bom, condução. A camada que está mais próxima do fogo vai passar a energia, o calor, para uma camada que está mais distante. E assim, em 1 minuto, você vai ter a panela inteira quente pra caramba, né? Isso é condução. Só que o que está dentro da panela é água, né? E evidentemente que você vai ter a condução do alumínio para a água. Todo o calor que está vindo para o alumínio vai para a água. Só que como é que a água se comporta sendo um líquido, né? Ela se comporta fazendo o tal do movimento de convecção, né? A convecção, se você reparar, vou até botar a figura para você ver, é o seguinte, você tem a chama, que está lá na parte de baixo dessa chaleira. É claro que vai ficar mais quente onde a chama está, que é aproximadamente no centro da panela e embaixo. Então, a água que estiver mais aqui embaixo, ela vai estar mais quente, certo? Só que agora eu vou te falar uma coisa que talvez você conheça, talvez não. Se você tem aqui água aqui embaixo mais quente, porque está mais próximo do fogo, o que vai acontecer é que quanto mais quente ela tiver, mais agitada está a molécula. E quando a molécula se agita muito, ela tende a ocupar mais espaço, ela tende a aumentar o seu volume, tá? Então, se ela não mudou a massa, quer dizer, 1 grama de água é 1 grama de água. Isso não vai mudar. Porém, ela aumentou o seu tamanho, a distância das moléculas. Se a densidade é igual a massa sobre volume, então o que está acontecendo é que a densidade está diminuindo, né? Então, quanto mais quente for a água, ou ar, enfim, qualquer tipo de fluido, menos denso ele vai ser. E lembra, o que acontece com o óleo? Né? O óleo é menos denso do que a água. Logo, o óleo sobe flutuando e a água que é mais densa desce. Então, se aqui eu estou falando só de água, porém a água aqui embaixo está mais quente e menos densa, por estar menos densa, o que vai acontecer? Essa água vai subir, conforme a setinha mostra, e quando ela subir, ela vai ocupar esse espaço aqui de cima e vai empurrar a água que está em cima para baixo. Então, repara que ele está mostrando esse movimento aqui. Ó. A água sobe e aqui o que está aqui em cima começará a descer. Só que quando essa água descer, o que vai acontecer com ela? Ela vai encontrar novamente a chama aqui, próxima do alumínio da panela. Ela vai esquentar e vai fazer o quê?
vai subir. Então você repara que é um movimento cíclico. Exatamente como essas voltinhas estão te dizendo aqui. Você vai ter um movimento de convecção. Isso é convecção. Ele vai ficar subindo, descendo. Depois ele esquenta e sobe. O que está frio, mais frio e desce. Esquenta, sobe. O que está mais frio, desce. Isso é um movimento de convecção, né? Então é assim que a água vai esquentar, esquentar. Quando você vê ela movimentando na panela, nervosona ali, é porque ela está em movimento de convecção. Ela está subindo, descendo. Está nesse movimento. Vai chegar uma hora em que ela vai começar, que ela vai chegar a 100 graus e vai começar a evaporar. Aí ela vai estar, além de tudo, fazendo o quê? Também mudando de estado a 100 graus, tá? Nosso último meio de propagação, a última forma. A última forma ela é interessante, ela é irradiação, também chamada de radiação, né? Uma pergunta que eu coloquei aqui para você. O que há entre o Sol e a Terra? Você vai falar, nossa, existe um montão de coisa, tem planeta, tem poeira de alguma coisa, um asteroide qualquer? Sim, mas a maioria, com certeza absoluta, é muito vácuo. Muito vácuo. Praticamente só vácuo. Tá? Então, o que é o vácuo? Nada. O vácuo é um nada. O vácuo não é matéria, né? O vácuo não é material. Então, pera, vamos pensar. Para a condução funcionar, eu preciso de um material. Só faz sentido eu falar assim, ah, beleza, para eu conseguir pegar um calor que está vindo da ponta de um objeto, de uma colher, para outra ponta, eu preciso da colher. Eu preciso do material da colher. É através dele que as moléculas vão agitar, né? As moléculas vão existir, vão agitar e vão passar de uma ponta para outra. Então, preciso de um meio para fazer a condução. No caso da convecção, eu preciso de um fluido, de um líquido, de um gás. Não faz sentido eu falar que o mais quente sobe, depois esfria e desce, fica fazendo esse movimento, se não tiver um material. Então eu preciso de um líquido ou de um gás. Só que na irradiação eu não preciso disso. A prova é que mesmo com nada entre o Sol e a Terra, a luz do Sol chega até a gente, né? E o calor que é gerado lá pelas explosões no Sol também chegam até a gente. Mas como isso é possível? Se não tem nada, não tem um condutor, não tem um material que transmite o calor de lá até aqui. É porque no caso da irradiação, você não precisa disso. Lembra, agora vou adiantar um pouquinho as coisas. Isso é mais matéria do terceiro ano, mas vamos lá. A luz do Sol ela é composta por algo visível, que eu já falei, né? Que no caso são as luzes, as cores do arco-íris e tudo mais que você conhece, que vem até o nosso olho, a gente enxerga, que ilumina os objetos, a gente enxerga eles. Lembra que na escuridão você não enxerga. Só que também vem luzes invisíveis, né? Aquelas que são ruins para a nossa pele, chamadas de ultravioleta, por exemplo, né? UVA, UVB, UVC, que são danosas, causam câncer e tal, mas a gente não enxerga. A gente só enxerga do vermelho ao violeta. A ultravioleta está além do violeta, não enxergamos. Mas é uma onda eletromagnética, que a gente costuma chamar, é uma radiação. O infravermelho também não enxergamos, só enxergamos do vermelho adiante. Só que o infravermelho é aquilo que é capaz por causar o calor. Então, aquele quentinho que sentimos do Sol é a radiação infravermelho, não é a luz que você enxerga. Tá? Olha que curioso. Então, o infravermelho que vem do Sol ela é uma onda, tá? Uma onda, como uma onda qualquer que você conhece, só que é uma onda que não precisa de meio para se propagar. Ela simplesmente vem, mesmo passando pelo vácuo. Tá? Não vou entrar em detalhes porque vamos deixar isso para o terceiro ano, obviamente, quando a gente falar de eletromagnetismo, de ondulatória e tal, mas para você entender melhor aqui, é uma onda e que não precisa de um meio para se propagar. Então, se você reparar, mesmo que você tenha um satélite, né, lá em cima, você não precisa de meio nenhum para chegar até lá. A informação vai até a antena lá, tiver no satélite e volta e pronto. Você consegue ter um GPS funcionando, você consegue ter ou qualquer coisa, um sinal de uma imagem, uma TV por satélite, qualquer coisa, só por uma onda que sai daqui, vai para lá e volta. Então você vê que esse tipo de coisa existe, né? O Wi-Fi, qualquer coisa é uma onda eletromagnética desse tipo. Só que aqui estamos falando da onda de calor, que também faz parte, que nesse caso é o infravermelho, que não precisa de material, tá, para se propagar. Então o fogo, por exemplo, ele é capaz de emitir isso, tá? Mesmo você tendo o ar ali que ajuda a propagar o calor, mesmo se não tivesse o ar, o calor chegaria até a sua mão de qualquer forma, porque é a irradiação. Vamos agora nos aprofundar através de dois exemplos, tá? Que eu vou dar aqui sobre condutividade térmica. Tá? Bom, é meio chatinho assim, mas assim, inevitável. Vai que cai numa prova, vai que cai no Enem. E aí?
É bom saber, né? Então vamos lá, vamos que vamos. A gente vai usar agora a lei de Fourier, tá? 2 vezes para a gente dar uma treinada. Olha o exemplo aqui. Qual é o fluxo de calor de uma placa de vidro que tem 0,2 metro de espessura e área de 0,5 metros quadrados, cuja temperatura na parte inferior é de 65 graus Celsius e na parte superior é de 25 graus Celsius? A condutividade térmica do vidro é 50 watts metro por grau Celsius, né? Bom, vamos lá. A gente vai usar a lei de Fourier, que a gente lembra que para calcular o fluxo, eu tenho que saber que material é esse que é o K, qual é a área que está acontecendo essa transmissão do calor, quanto que a temperatura variou e qual é o comprimento. Entenda comprimento também pela grossura, pela espessura, tanto faz, né? É alguma coisa que tem uma distância de um ponto a outro, isso é o comprimento. Pode chamar de espessura, não importa, é a mesma coisa, tá? Então, se você olhar o desenho da placa, você percebe que, bom, eu vou ter uma transmissão ali, né? Onde eu vou ter uma temperatura que ela vai variar de 25 para 65, variou 40 graus. E a grossura aqui, a espessura, o comprimento é de 0,2 metro. Então tem ali uns 20 centímetros. E eu sei que a área é de 0,5 metro quadrado, né? É a área dessa chapa, desse pedaço aqui, desse material, que no caso aqui seria o vidro, né? Diz que a condutividade térmica, K, dessa chapa é de 50 watts por metro grau Celsius, tá? Bom, uma coisa a gente sabe, se a variação de temperatura vai de 25 a 65, 65 menos 25 dá 40, então esse ΔT, 40. Usando aqui então a lei de Fourier, a gente vai colocar. A gente sabe que o K, essa condutividade térmica do vidro, do material especificado aqui, ele é 50, né? A gente sabe que a área 0,5 metro quadrado. A gente sabe que a variação de temperatura 65 menos 25 vai dar 40. E a gente sabe que vamos ter aqui 0,2 graus, 0,2 metros de comprimento, de espessura. Se você fizer uma conta como você quiser, né? Você pode cortar esse zero com esse zero e achar 5 vezes 5, 25, vezes 40 dividido por 0,2. Você pode cortar esse zero com esse zero e ficar 50 vezes 5 vezes 40 dividido por 2. A matemática em si fica a seu cargo. Ou multiplicar no braço esse, depois dividir por esse, usar a calculadora. Tanto faz, cara. Você vai decidir isso daí conforme as suas ferramentas, tá? Você vai achar que o resultado do fluxo são 5.000 watts, tá? 5.000 watts significa 5.000 joules por segundo, tá? Isso é uma potência. O fluxo é uma potência de alguma forma. E uma potência dada em watts. Joule por segundo é a mesma coisa que watts, tá? Joule por segundo é a quantidade de energia que passa por segundo. Isso é a mesma coisa que eu falar watts, tá? Então, Watt é em homenagem ao britânico, né, matemático e engenheiro James Watt. Então, muito do que você estuda aqui na termodinâmica tem a ver com James Watt, tá? Ele foi um dos caras da Revolução Industrial Inglesa, por exemplo, máquinas a vapor. Ele foi o cara, né? Próximo exemplo vai ser parecido, só que ele vai abordar só uma perguntinha diferente. Então, a pedido da Mariana Serpa, da 2008, ela pediu: professor, quero mais exemplo. Então, vamos para mais um exemplo aqui, né? Para vocês fixarem melhor e ver outras possibilidades. Vamos lá, olha como é que é parecido, mas a pergunta é diferente. Um bloco de um material desconhecido com espessura, grossura, né? Comprimento, a mesma coisa, sinônimo, 0,4 metro e área 0,5 metro quadrado, cuja temperatura interna é de 50 graus Celsius e a externa é de 20 graus Celsius, tem um fluxo de calor de 150 watts por metro quadrado. Opa, peraí. Agora ele está me dando fluxo. Antes, na questão anterior, ele pedia o fluxo, ele pedia o φ. Agora ele já está dando o fluxo. Então o que ele quer? Eu não é para eu achar o fluxo, porque já tem. Tem que ficar sempre atento a isso. Olha a pergunta.
Qual é a condutividade térmica K desse material? Ele quer saber que material é esse? Qual é a condutividade térmica dele? Quem é o K? Então o objeto da questão agora não é mais achar esse cara, é achar o K. Tá? É uma outra pergunta. Eu continuo tendo que usar o quê? A área, a variação de temperatura, o comprimento, certo? Bom, não muda muito em relação ao anterior. Você sabe que a área é 0,5 metro quadrado, que o comprimento é 0,4 metro, que a variação de temperatura, ΔT, vai ser temperatura final menos inicial, que vai ser 50 menos 20, 30. Né? Então repara que o objetivo agora é outro, porque esse cara, o φ, o fluxo, você já tem, e vale 150 watts por metro quadrado. Tá? Vamos lá, colocando agora tudo na lei de Fourier. Você tem aqui a lei de Fourier. Eu só coloquei aqui o ΔT como TF menos TI, temperatura final menos inicial. A gente já sabe que é 50 menos 20, que é 30. Então não tem mistério. K eu não sei. O fluxo são 150 watts por metro quadrado. A área são 0,5 metro quadrado. O comprimento L, a espessura, a grossura, 0,4. E a temperatura final menos inicial é 30, 50 menos 20. Então, ó, o que você pode fazer aqui? Bom, eu posso fazer esse 50 menos 20, que é 30, deixar aqui multiplicando o resto. Posso pegar esse 0,4 que está dividindo e passar para o lado do 150, multiplicando. Então, ó, passei ele para lá, 150 vezes 0,4. E aqui em cima fica K vezes 0,5 e agora vezes 30. O que você pode fazer agora? O que você achar melhor. Como você faz a conta matemática, é contigo. Tá? Só tome cuidado com a forma como vocês cortam as coisas. Então, repara. Eu posso cortar o 0 com 0 aqui? Com certeza. Se eu cortar o 0 aqui, vira 15. Com esse aqui, o 0,4 vira 4. Porque é como se o 4 viesse para cá, tomando o lugar dele. Ou seja, 4. Então, 15 vezes 4, 60. Posso cortar esse 0 com esse 0? Com certeza. Por quê? Porque se eu cortar esse 0 com esse 0, aqui eu vou ter 30 vira 3, só que 0,5, o que vai acontecer com o 5? Ele vem para cá, toma o lugar do 0 e fica 5. Então vai ficar 5 vezes 3, 15. Então eu vou ter 60 igual a K vezes 15. Se eu quero achar K, eu tenho que me livrar de 15. Como está multiplicando, como que eu me livro dele? Eu passo ele para o outro lado da igualdade, dividindo. Se é uma multiplicação, operação inversa, divisão. Então eu vou ter que K, que é quem eu quero achar, né? Ele é igual a 60 dividido por 15. E isso dá 4. 4 watts por metro grau Celsius. Tá? Então aqui eu vou ter o material. Essa é a condutividade térmica desse material, seja lá que material for esse. Ok? Então aqui a gente conclui essa parte de propagação térmica e vamos que vamos. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar e vamos para a próxima matéria depois. E só depois eu vou te dar exercício. Então você vai ter uma folga para você estudar esse negócio, tirar a dúvida, só para depois você estar tranquilo para fazer os exercícios, tá? Então, boa sorte nos estudos.